A União Europeia está confrontada com várias ameaças. Uma delas é uma crise migratória sem precedentes. De que forma este pacto migratório vai ajudar? Eu diria que a principal ameaça à União Europeia é a divisão interna na União Europeia a propósito da chamada crise migratória. É preciso pôr as coisas em contexto. Na União Europeia, nos países da União Europeia, nós temos vários milhões de pessoas que são estrangeiras no país em que residem. Mas ser estrangeiro no país em que reside, no contexto europeu, tem um significado preciso. A minha filha, que vive em França, não é estrangeira, é uma cidadã europeia que usa o seu direito de se instalar em qualquer país do espaço Schengen. Portanto, quando eu considero imigrantes no sentido europeu do termo, isto é, pessoas que vivem num país da União Europeia e que nasceram fora da União Europeia, o número é de 22 milhões de pessoas. 22 milhões de estrangeiros, no sentido de cidadãos de fora da União Europeia, entre 500 milhões de habitantes da União Europeia. Portanto, menos de 4%. Só para termos uma noção de uma escala. Aliás, alguns dos países europeus em que nós notamos esta vaga, este sentimento anti-migratório, são exatamente os países que não conhecem, não têm experiência de migrações. É como se as pessoas desvalorizassem a importância das migrações exatamente porque não puderam perceber na prática como as migrações podem ser positivas, porque as migrações contribuem para o rejuvenescimento demográfico da Europeia. Se não fosse o saldo migratório, a União Europeia teria em 2015 o mesmo número de habitantes que teve em 2000, vencidos, e também Mas isso não será um problema, desculpa interrompê-lo, isso não será um problema também de ausência de uma política de natalidade consistente e eficaz? Certamente, mas nós precisamos ao mesmo tempo, para a dinâmica demográfica europeia, de políticas de natalidade e políticas de migração. Eu digo isto apenas não para fugir à sua pergunta, mas para dizer que estou muito preocupado com o facto de vários países europeus que participaram nas negociações nas Nações Unidas conosco, de que resultou o Pacto Global para as Migrações, estarem agora a abandonar. Isso é um sinal, mesmo do ponto de vista do político ou diplomático, muito errado, e eu abandonar uma coisa que eu próprio ajudei a elaborar. Felizmente, a esmagadora maioria dos países do mundo vão subscrever o Pacto Global. Nós somos 193 Estados-membros da União Europeia e, do meu conhecimento, anda pela dezena o número de Estados-membros que dizem que não vão assinar agora. Mas eu tive a oportunidade de ler o pacto migratório, o esboço, que vai ser adotado, e neste documento, basicamente, não há nenhuma abordagem em relação às populações de acolhimento, digamos, às populações dos países de acolhimento. O pacto centra-se essencialmente, exclusivamente, nos migrantes. Não haverá aqui, digamos, uma lacuna? Uma vez que as pessoas que vão acolher essas pessoas também são parte interessadas? Não creio, em primeiro lugar, porque este é um pacto das migrações, portanto o seu foco são as migrações, não as populações que estão, mas as populações que se movimentam. Mas as pessoas que... Em segundo lugar... Só interromper, sim. Porque as pessoas que vão acolher também vão ter impacto, também vão sentir as consequências, para não falar no impacto, nos encargos que o acolhimento de pessoas vai originar. Mas sabe que nós temos essa conta feita para Portugal e muitos outros países europeus têm essa conta feita para cada um deles, e as migrações, mesmo se nós as reduzíssemos à questão meramente económica, quando ela é também uma questão humanitária, mas mesmo que a reduzíssemos só à questão económica, as migrações são, entre aspas, lucrativas para Portugal, porque as contribuições para a segurança social que os migrantes pagam, os impostos que os migrantes pagam, os postos de trabalho que os migrantes ocupam e que não têm oferta local, isto é, que as pessoas locais já não querem
ocupar, tudo isso conta positivamente. Mas eu queria dizer que concordo consigo, isto é, as questões da integração e da relação entre os migrantes e as populações locais, essas questões são muito importantes. Por isso é que o pacto é uma espécie de um triângulo. Num lado, nós temos a necessidade, a defesa da necessidade de organizar fluxos migratórios legais, regulares, ordenados e seguros, no interesse dos migrantes. No outro lado, temos as questões de integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento. Os migrantes devem respeitar os valores e as normas e cumprir as leis das sociedades de acolhimento. E o terceiro lado, que é talvez o lado mais importante, é o lado da cooperação com os países de origem das migrações e com os países de trânsito das migrações, para que o fluxo migratório não seja este caudal unidirecional de pessoas em fuga, de pessoas sujeitas a traficantes, de pessoas que viajam, como nós vemos na televisão, a pé, com os filhos também fazendo enormes percursos a pé, porque esse caudal perturba muito. Eu tive a oportunidade, como já lhe disse, de ler o documento e a ideia com que eu fiquei é que migrante, seja refugiado ou não, vão ter os mesmos direitos. Ou seja, um migrante chega à fronteira e tem o direito de permanecer no país. A questão aqui que eu lhe coloco é, não será uma tentativa de legalizar a violação das fronteiras, uma vez que uma pessoa que se assume como migrante tem automaticamente direito, obviamente sabendo que o documento é não vinculativo? Não, o documento, o pacto, que é um compromisso político, tem um compromisso muito importante nessa área, que é o de reforço da defesa das fronteiras. Por isso, aliás, é que, por exemplo, na política europeia, nós decidimos já reforçar em mais 10 mil membros a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, e tem também a assunção do direito dos países que recebem migrantes irregulares a repatriar esses migrantes para os seus territórios de origem. Mas neste documento fala em que os migrantes, todos os migrantes ou todas as pessoas que chegam a território europeu, neste caso, vamos supor, têm o direito de permanecer e qualquer conflito, o país terá que providenciar assistência jurídica, ou seja, haverá um imbróglio e vamos continuar a ter campos de pessoas, de refugiados, de migrantes à espera para entrar. Digamos assim. O meu ponto aqui que eu gostaria de sublinhar é mesmo o facto de não estarmos perante uma legalização da violação das fronteiras e, em último caso, da soberania nacional, como os austríacos, por exemplo, como se sabe, advogaram para sair deste pacto. Não, como diria um francófono, pas du tout. Pas du tout. Não estamos. O pacto, o que diz, e pode induzir em erro quem ler apressadamente, é que os direitos humanos dos migrantes, mesmo daqueles em condição irregular, devem ser respeitados. Isto é, se eu tenho uma mulher grávida no fim do tempo, que precisa urgentemente de assistência materna ou infantil, não é por ela estar em situação irregular que eu vou impedi-la de ser assistida num hospital meu. Se eu tenho um migrante que é uma pessoa com deficiência e necessita de cuidados próprios, não lhe vou negar esses cuidados apenas porque ele está em situação irregular. Agora, os migrantes irregulares estão sujeitos a não poderem entrar nas nossas fronteiras, como aliás em Portugal nós fazemos todos os dias o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras devolve pessoas à origem, porque essas pessoas tentam entrar irregularmente no território nacional. Agora, o que o Pacto diz, e é a sua mensagem política essencial, e é aquilo que nos divide dos países europeus que querem sair
da política europeia para as migrações, o que o Pacto diz é uma coisa muito simples, mas muito importante, é que a única alternativa às migrações maciças, irregulares e desordenadas, a única alternativa é a organização de fluxos de migração regular, legal e ordenado. Então, deixe-me só colocar esta pergunta, porque eu aqui obviamente faço um bocado do advogado do diabo, colocando esses canais de migração regulares e ordenados e estabelecendo e vinculando os direitos desses migrantes, repito, sejam refugiados ou não, não vai ser um novo chamariz para que de facto as pessoas decidam mesmo sair dos seus locais de origem e partirem para nações desenvolvidas, como é o caso da Europa, e neste momento aumentando ainda mais o problema da crise migratória? Deixe-me dizer duas coisas. A primeira é que nós temos que distinguir refugiados de migrantes, porque refugiado é uma condição muito particular. Claro. E à luz do direito internacional e à luz, digamos, de princípios éticos básicos, o nosso dever é de acolhimento. Pois se eu tenho pessoas a fugir de guerras nos seus países que põem a sua vida em perigo ou de perseguições, eu tenho o direito de acolhê-las. Claro. Como tive a obrigação de acolher os judeus em fuga do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, tenho o dever de acolher os sírios em fuga da terrível guerra civil que lá se passou e em parte ainda se passa. Agora, quanto... Neste caso falamos dos migrantes, não é? Porque não há, sim, digamos... Mas eu posso dar um exemplo português, que é um exemplo muito simples. Portugal tem fluxos de imigração e imigração, isto é, gente que sai ordenada para a Austrália, para a Suíça, para a Noruega, para dar exemplos de estados fora da União Europeia. Os suíços, os australianos e os noruegueses aceitam bem os portugueses, porque sabem que os portugueses são trabalhadores, que se integram perfeitamente, que acrescentam valor às respectivas sociedades e, inversamente, Portugal celebrou com júbilo, em todos os partidos, celebrou com júbilo o facto de, em 2017, pela primeira vez desde a crise, nós termos um saldo migratório positivo, isto é, termos recebido mais pessoas do que aquelas que saíram de Portugal. E quem são essas pessoas? São pessoas que nós conhecemos, são brasileiros, são cabo-verdianos, são angolanos, são ucranianos, são romenos, que vêm trabalhar para a nossa economia, cujos filhos vêm para as nossas escolas e que rejuvenescem a nossa sociedade. Portanto, aquilo que eu lhe perguntava, e deu-me o exemplo do facto de existirem muitos portugueses que emigraram e que se integraram e que houve benefício para ambas as nações europeias, isso não há dúvida, há muitos benefícios em relação às migrações, não só em termos de riqueza, mas também de conhecimento e trocas culturais. Neste momento, a pergunta que eu coloco é, neste momento nós estamos a receber um fluxo migratório sem precedentes de culturas totalmente distintas, de religiões totalmente distintas e em alguns casos em que não se integram. E isso nós podemos ver, temos alguns exemplos na Europa. Essa é a questão da integração. Eu peço imensa desculpa, porque eu profissionalmente sou sociólogo, sou cientista social e, portanto, faz-me uma grande impressão que a gente discuta politicamente com base em informação que é falsa do ponto de vista empírico. Como eu comecei por dizer nesta entrevista, a percentagem de população hoje residente na Europa que nasceu fora da Europa é inferior a 4%. É uma vergonha que os europeus, ou que alguns europeus, digam que são incapazes de integrar uma população que significa menos de 4%. Mesmo em relação aos refugiados, nós recebemos 1 milhão, era 1 milhão em 500 milhões. Os angolanos proporcionalmente recebem mais migrantes e recebem mais refugiados. Os jordanos recebem mais refugiados que nós. Os egípcios recebem mais refugiados e recebem mais imigrantes que nós e não são tão ricos como nós, nem têm instituições tão fortes como nós. Portanto, há
Há um empolamento populista da questão da migração que é preciso contrariar, e é preciso contrariar com conhecimento, com informação, porque é falso que a Europa esteja submergida por caudais migratórios incontrolados. É falso. Bom, mas certamente alguns também não são controlados, como nós podemos ver na Grécia e em Itália. Mas a questão aqui é mesmo, será que há populações que estão disponíveis a ser integradas? Eu recordo-lhe que o antigo ministro do Interior francês referiu que há um problema nos subúrbios franceses e que um dia, se houver um problema, vai haver certamente uma questão de segurança importante. Mas o pacto global para as migrações não retira nenhum dos direitos ao Estado soberano. Pelo contrário, nós reforçamos no pacto a referência aos direitos do Estado, designadamente de assegurar a sua segurança interna. Se há um cidadão na banlieue de Paris que está radicalizado, que prega doutrinas de destruição, que faz a apologia, por exemplo, do terrorismo, que organiza ou prepara atentados, esse cidadão, seja ele francês, seja tunisino, seja argelino, deve ser perseguido e condenado. Seja católico, seja muçulmano sunita, seja muçulmano xiita, seja agnóstico, seja ateu, seja branco, seja amarelo, seja lilás, será seja também homem, uma questão seja de mulher, integração seja... dessas comunidades? Não, mas quer dizer, a integração dos migrantes não significa pôr em causa os nossos valores, nem deixar de fazer cumprir as nossas regras. Claro, é claro. outro erro brutal daquela linguagem à frente nacional francesa. Peço imensa desculpa dizer isto. Claro. Mas o facto de a gente defender as migrações como um componente positivo não quer dizer que a gente defenda as entradas ilegais no nosso território. Pelo contrário, nós defendemos o nosso território. Que o facto de dizermos que a Europa tem o dever moral de acolher os africanos que passam fome nos seus países e têm o direito a procurar uma vida melhor, não significa que a esses africanos não se apliquem as regras do Estado laico republicano francês, Claro, para tirar o meu exemplo, ou do Estado laico republicano português. A Polícia de Segurança Pública portuguesa não para as suas investigações para prevenir a criminalidade às portas de um bairro maioritariamente constituído por imigrantes, só porque esse bairro é maioritariamente constituído por imigrantes, tem o direito de entrar nesse bairro, como entra nos bairros maioritariamente constituídos por portugueses. Suponho que sim, claro. Desculpa, naturalmente não há dúvida nenhuma em relação a isso e também protegendo os direitos das populações locais, neste caso, para que toda a gente possa viver em harmonia. O governo português anunciou que Portugal poderia acolher 75 mil imigrantes por ano. Há alguma estratégia em relação à origem destas pessoas, pelo menos em relação aos cidadãos dos PALOP, que por motivos óbvios terão maior facilidade de integração? Exatamente, porque Portugal defende as migrações legais como a única alternativa possível e legítima às migrações irregulares. Portugal tem uma política de acolhimento de migrantes, cujo princípio número 1 é, como toda a gente compreende, favorecer os países que partilham connosco a nossa língua. Em segundo lugar, favorecer as lógicas de agrupamento familiar e reagrupamento familiar. Em terceiro lugar, atrair pessoas com base em ofertas de emprego e com base nas nossas próprias necessidades do mercado de trabalho. É assim que se organiza uma migração regular, legal, controlada, contida, à medida das necessidades dos países de acolhimento e também à medida das necessidades das populações que emigram. Na sua opinião, qual é o maior perigo para a construção europeia nesta altura? Eu acho que são 2 ou 3. Se me permite, do ponto de vista político, é a ascensão do populismo e do nacionalismo, porque ambos são frontalmente contra o projeto europeu. E, portanto, não é possível avançar no projeto europeu se a Europa ficar outra vez nacionalista ou se a Europa passar a estar dependente da agenda dos populistas.
Do ponto de vista económico, é a necessidade de reformar a zona euro e criar e fazer da nossa moeda única um instrumento de convergência das economias e de prosperidade para todos. E do ponto de vista social, eu diria que mais do que as migrações é a divisão entre europeus sobre as migrações que me preocupa. Já agora uma pergunta final. Como vê a importância da difusão da língua portuguesa no mundo? Com a consciência de, em primeiro lugar, essa ser uma das grandes forças da influência global de Portugal. E, em segundo lugar, saber que, embora os portugueses sejam uma ínfima parte daqueles que falam português no mundo, porque nós somos 14 milhões ou 15 milhões e quem fala português no mundo hoje são cerca de 260 milhões, a nossa responsabilidade específica na difusão da língua portuguesa é muito grande. Mas eu gostaria, se me permite, de chamar a atenção para isto. Portugal é um país que tem acumulado vitórias no plano internacional, que são conhecidas, e que tem sabido afirmar uma posição no panorama internacional de bom mediador, de ponte, de país seguro, tranquilo, que fala com todos. E uma das razões que eu encontro para esse facto é que as duas grandes forças do nosso soft power, nós não temos hard power, não somos uma potência nem económica, nem demográfica, nem muito menos militar, mas temos algum soft power, e as duas grandes forças desse soft power são, em primeiro lugar, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que são os nossos melhores embaixadores, e em segundo lugar, a força e o dinamismo da nossa língua. Senhor Ministro, muito obrigado por ter estado connosco. Resta-me desejar boas festas. Muito obrigado. Também para si. O número de